Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações, mais uma vez essa noite. Que o manto da nossa Mãe Santíssima nos proteja, nos guarde e nos ilumine sempre. Que a fé do Arcanjo Miguel esteja sempre firme em nossos corações, nos motivando, nos encorajando para poder passar por essa existência, né, de muita tribulação. Então, que eles nos dê muita proteção, muita força, assim como está na passagem do nosso carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, né? Essa força do Senhor nos protegendo todos os dias das nossas vidas. Meus irmãos, vamos bater um papo hoje, não é uma palestra, é um bate-papo, sobre a alegria e a felicidade de estarmos aqui hoje. Porque quanto tempo, não é a questão de estar na casa do samaritano de Jesus, estarmos buscando o espiritual verdadeiramente. São poucas pessoas no mundo que estão buscando o espiritual de forma sincera, verdadeira, buscando se modificar por dentro, né? Buscando melhorar a sua vida terrena e também a sua vida espiritual. Poucos estão fazendo isso sinceramente. É tão pouco que eu acho que se chegar a 7% no mundo é muito. Olha a quantidade de irmãos que ainda tem na humanidade para Cristo poder atuar em cima desses irmãos, converter esses irmãos. Não que ele não queira, né? Ele está à disposição. As forças espirituais estão à nossa disposição. As forças do Velho Testamento, eu sempre falo aqui, a mensagem dos profetas, os alertas dos profetas, Abraão, Isaac, Jacó, Melquisedeque, todas essas forças espirituais estão vivas e ativas nesse momento. Nós podemos acessá-la a qualquer momento, a qualquer hora. Só depende de nós. Depende da minha fé. Depende daquilo que eu quero para mim. Se a minha fé, a minha vontade é verdadeira, ele está ali presente. É só pedir. Mas, meus irmãos, nossos irmãos, infelizmente, nossos irmãos lá de baixo, eles não querem nem que a gente peça. Eles querem travar de tal forma que impede que nós enxerguemos. Quando nossa irmã leu essa mensagem maravilhosa aqui, né? Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite. Então, eles não querem que nós enxerguemos a realidade espiritual. Eles não querem que a gente veja o que realmente nos interessa. Eu estava fazendo uma reflexão aqui sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a doutrina dos Espíritos para nós, para justamente abrir essa cortina de entendimento, a qual muita gente não tem acesso, não porque não está disponível, porque hoje está disponível, né, para o mundo inteiro, assim como o Evangelho de Jesus, assim como a Bíblia está disponível para o mundo inteiro. E, na verdade, eles não querem que os irmãos se libertem. Eles não querem que os irmãos sejam atendidos pelo Senhor Jesus para essa libertação, até desconsidera o próprio mestre, em detrimento a outros deuses, a outras fés, dividindo o povo, assim como eles queriam fazer no passado. Então, nós temos que dar graças a Deus de estarmos aqui, de buscarmos esse espiritual, nos esclarecermos em relação às energias, em relação ao que tem para nós, até dentro da nossa própria doutrina, temos que ter atenção. Será que está vindo é positivo ou é negativo? Será que está vindo para mim uma mensagem intuitiva? Ela é do bem ou é do mal? Ela é para acalmar ou ela é para embate? Ela é para somar ou é para dividir? Nós temos que fazer essas reflexões. Nós temos que incorporar a mensagem do Evangelho verdadeiramente, porque ele é atualíssimo, como a gente sempre fala aqui. Ele está lá na frente. E a doutrina dos Espíritos, que o Senhor Jesus nos enviou, ela ainda vai ser válida para daqui 100, 200, 300, 500 anos para nós. A cada vez que você estuda o livro dos Espíritos, por exemplo, tem uma informação nova que você não está enxergando, não está vendo. A cada vez que a ciência evolui, progride e faz novas descobertas, essa descoberta está lá no livro dos Espíritos. A gente não enxerga, não sabe. As mensagens espirituais estão sempre à frente de nós.
as mensagens da luz, aqueles que trazem as mensagens para a nossa evolução, para nosso engrandecimento. Porque esses centenas de livros que estão aí só servem para isso. Toda orientação e instrução que não é positiva, que não me leva para a luz, que não me traz calma, paz, entendimento, compreensão das coisas, vocês esquecem. Desprezam, como diz Kardec. Estudamos na quinta-feira, últimos estudos do Livro dos Médiuns, depois a gente vai refazê-lo, né? Kardec, ele não detém muitas páginas sobre a questão da mistificação e nem dos irmãos que são pagos, os médios que são pagos para poder atender as pessoas. E tinha muito isso na época de Kardec. Ele simplesmente fala assim, despreza essa mensagem, não liga para isso. A mensagem está dentro da moral do Cristo, do Evangelho. A mensagem ela está visando o bem do encarnado, da pessoa. Ela tem um cunho material de busca de tesouros, busca, né, que foi falado, das coisas terrenas. Porque presta bem atenção, gente. A mensagem, seja a mensagem espiritual, seja dos doutores aqui, ou qualquer irmão que venha passar uma orientação, a visão deles é em relação à vida futura. Que eles estão do outro lado, sabem o que está acontecendo, qualquer coisa que eles falarem, depois vai ser verdade ou mentira. Então, eles caem por si só. Então, o compromisso de quem trabalha para Jesus é nos trazer mensagens e informações de libertação e de cura, mensagens do quê? De esperança, de entendimento, mensagens da vida após a morte. Gente, vocês pensam que a vida do missionário é fácil? Como Chico Xavier, Divaldo Franco? Divaldo Franco postou esses dias, na Mansão do Caminho, fez uma reflexão sobre a vida dele. Várias vezes tentou suicídio. Várias vezes quis desistir da missão da mediunidade. E foi levado direto com Cristo. Cristo o consolou. Porque a missão dele era grande, era árdua. Numa época difícil, né? Da mesma época de Kardec, onde a busca espiritual era complicada. Né? Aceitar o espiritismo é complicado, até para nós hoje, né? A gente vai chegar para um evangélico, o que você é? Eu sou espírita. Muitos têm até dificuldade de falar que são espíritas, né? Estava comentando com a nossa irmã. Temos que assumir essa posição, né? Quem nos der a oportunidade de nos explicar sobre o espiritismo, vamos falar. Do espiritismo é uma doutrina cristã, enviada pelo Cristo. Então, meus irmãos, vamos ficar felizes de estarmos aqui. Agora estou com a cabeça pesada, estou recebendo cutucão, a energia está difícil aqui agora. Nossos irmãos estão aqui também. Daqui a pouquinho isso vai passar. Eles estão aqui para fazer a conciliação conosco nesse momento. A Espírito permite que eles entrem, que ele tenha acesso a essas informações também do outro lado, para poder entender o que está acontecendo com eles. Vejam, nesse capítulo 2 que eu falei para vocês, Evangelho segundo o Espiritismo, é uma passagem do Cristo quando ele foi ter com aquele que decidiu sua vida, com Pilatos. É uma passagem muito interessante. Muito bom para nós refletirmos. Vou até ler a passagem de Jesus, e Kardec coloca como capítulo 2. Logo no comecinho do Evangelho. A importância para mostrar para nós a questão da vida espiritual. Vamos só fazer uma reflexão rapidinho. Então, o capítulo 2 diz assim: meu reino não é deste mundo. Aqui ele fala sobre a vida futura, sobre o reinado de Jesus, o ponto de vista e as instruções dos espíritos sobre uma realeza terrena, que é o caso do mestre. Mas nós vamos só ler a passagem do Evangelho segundo João. Pilatos entrou no palácio, Pilatos tornou a entrar no palácio e, mandando trazer Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és o rei dos judeus? Ao que Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus servos pelejariam para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus.
Mas o meu reino não é aqui. Disse então Pilatos: Logo, és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertença à verdade ouve a minha voz. Então, João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. É uma passagem difícil, né? Ele fala, pô, meu reino não é desse mundo? E mais à frente, os apóstolos também falam outras coisas, como ele fala mais à frente, o mundo jaz no maligno. O que quer dizer isso? Né? Não que ele não seja nosso governador planetário, não que ele não tenha o poder sobre todos nós, todos os reinos, porque ele tem. Por enquanto, e somente por enquanto, está sendo permitido que as coisas aconteçam, até para os irmãos, pela sua própria busca espiritual, como eu falei, pelo livre-arbítrio de cada um, decidir o que eles querem. Né? Crucificamos Jesus lá atrás, não entendíamos. Nem sabíamos quem era ele. Isaías aqui também fala muito sobre isso, sobre o rosto de Jesus, que às vezes a gente pensa, né, que ele é loiro, lindo, bonito. Não, não. Isaías fala lá. Ele não tinha beleza física nenhuma. Aliás, o povo de Israel, o povo hebreu, era mais moreno com o cabelo preto. Né? Agora, diferente da realeza dele, né? Da vista espiritual de Jesus, da imagem de Jesus espiritual, é outra coisa. Mas aí eles falam, ninguém deu bola para ele, ninguém deu importância para ele. E a profecia foi cumprida. Isso 700 anos atrás, antes dele vir. Então, meus irmãos, parece até atrocidade, né? Deus permitir certas coisas que acontecem no mundo hoje. Às vezes reclamamos de poucas coisas, né, de detalhes da nossa vida terrena, mas de novo vamos voltar, vamos agradecer e ser felizes por estarmos aqui, por estarmos no Brasil, e mais ainda por estarmos no Mato Grosso do Sul. Né? A gente repete sempre. A gente tem que repetir, porque, gente, nós ganhamos na loteria. Nós ganhamos na loteria, nós estamos aqui no país 700 metros acima do nível do mar, mais ou menos. Aqui não tem mar, não tem Rio Grande, não tem terremoto. A nossa visão é tão mesquinha em relação às coisas que esquecemos das grandes dádivas. Se não tivesse a visão espiritual da nossa existência, não damos um passo. Nós caímos ali. Caímos, fazemos qualquer pacto para garantir alguma coisa aqui na Terra, que sempre fizemos. Sempre fizemos. E nós gostamos de fazer, essa é a verdade, né? Está lá no nosso DNA do espírito, parece. A gente é degradado, né? E traz lá no nosso DNA essa vontade de fazer sacrifícios, vontade de fazer as coisas. A doutrina espírita vem para isso, para esclarecer tudo isso. Por que fazer isso? O próprio Davi dos Salmos. Para que eu vou fazer oferta queimada? Ele já sabia que não precisava disso. E a Vé não compraz isso. Eu sei disso. Ele fala, eu sei que isso não importa. O que importa é que o Senhor quer um coração puro, contrito. Olha a diferença, né? No Salmo. Um coração temente a Deus, com fé, com força. Olha que diferença faz para nós isso, gente. A nossa irmã deu um exemplo aqui, agorinha, né? Desse mantra, né? De chamar Jesus próximo de nós, chamar nosso protetor, nosso anjo de guarda. A gente até isso a gente esquece. Esquece mesmo. Então, meus irmãos, vamos buscar mais uma vez, persistir nessa busca espiritual. Nunca vamos desistir. Vamos ter fé. As coisas vão dar certo. Só tem um problema. A responsabilidade
após o desencarne é de cada um, não é coletiva. Não vai se atrasar na busca espiritual porque meu pai não quer, minha mãe não quer, meu filho não quer, a minha nora não quer, meu neto não quer, minha mãe não quer. Vocês vão ter problema. Não tem problema, porque na hora de desencarnar eles vão estar lá. Quem vai avaliar você não é eles. Eles não têm poder para avaliar. Quem tem poder? Um poder natural que está na nossa própria consciência. Aliás, não precisa de ninguém para avaliar, né? Se a gente for pensar bem. Não está na nossa própria consciência, como espírito criado por ele. Como espírito livres que somos para decidir o que queremos. Então, se estamos passando por algum problema hoje, não é problema de Jesus, nem de Deus. Não adianta jogar praga em Deus, jogar praga em Jesus, falar que ele me abandonou, que ele não pensa em mim, não pensa na minha família, meu filho está na droga, na bebedeira, ainda tem vontade de beber, de fumar. Deus não tem nada a ver com isso. Ele me deu as coisas boas e eu escolhi as coisas ruins. Ele me deu toda a estrutura para evoluir, um planeta para encarnar, bonito, né? Nosso planeta Gaia, né? Mar, rios, montanhas, alimentos em abundância, tudo é abundante de Deus. Me deu um corpo emprestado, talvez nem merecia um corpo, me deu um corpo emprestado para me poder, o meu espírito, esquecer do passado e recomeçar. A cada reencarnação é um recomeço, a cada reencarnação é uma nova vida. A cada reencarnação eu esqueço do passado. Ainda bem, graças a Deus. Então, vamos cometer o mesmo erro? Vamos cometer as mesmas coisas? Vamos fazer uma reflexão. Qual é o meu ponto de partida? Chico sempre nos orientava, né? A gente não consegue voltar atrás, né? Essa mensagem todo mundo sabe. A gente consegue recomeçar, né? Fazer um novo caminho, uma nova rota, um novo sentido. Mas, meus irmãos, não tem como hoje no mundo ter sentido da nossa existência sem conhecimento espiritual. Não dá mais, chegou um ponto que não dá. Gente, já falei aqui outras vezes, as próprias faculdades hoje em dia, que seria um ambiente para despertar a criatividade, essa busca do conhecimento, não só espiritual, como verdadeiro em tudo, está fechando a porta. Está fechando a porta para Deus. Está fechando a porta para os jovens. Está fechando a porta para fazer essa busca, matando o Criador dentro da própria lugar que ele deveria crescer. E o pior de tudo, não é só as universidades. O pior de tudo, como diz lá atrás no Evangelho, e também nos profetas, principalmente o profeta Daniel, quando ele fala abominação da desolação, quer dizer, é a coisa mais... É fazer as coisas conscientemente dentro da própria igreja, das igrejas, não importa. Quantas atrocidades são cometidas em nome do Senhor dentro da igreja? E já aconteceu? Então veja como que eles querem, as trevas querem realmente colocar uma fenda, um cabresto e não quer que nós enxergamos a verdadeira face da vida. Já estamos atrasados nisso há muito tempo. Nossos filhos caem por isso. Parece que é um modismo, né? É um modismo. Você crê na ciência e não crê em Deus. A doutrina espírita veio para isso. Unir a ciência com a religião. Por isso se chama doutrina, né? Ela é uma doutrina salvadora. Ela é uma doutrina para tirar os jovens do suicídio, da droga, do álcool. Sabemos que tem outras ferramentas, né? Mas ela é o ponto de partida. Eu sempre vou repetir aqui. O Senhor Jesus fez esse complemento para nós, ainda bem. Senão nem estaríamos aqui hoje. Como ponto de partida para me mudar o meu conceito, refazer as minhas conexões mentais, ou reconstruir meus pensamentos.
Quantas e quantas vezes nós fomos embatidos, né? Ou batidos, porque em persistir num pensamento errado, numa forma de pensar errado, não sabemos ou não enxergar as coisas como que elas são. Quantas e quantas vezes? Meu anjo de guarda fala uma coisa, eu não ouço, né? Eu ouço a parte de cá. Ou melhor, a minha energia de encarnado é muito mais pesada, né? Que estamos nesse plano. Esse plano é pesado. Mas por que os jovens não buscam o espiritual? Porque as faculdades não querem. Muitas famílias não querem. Porque então, temos que nos perguntar e continuar insistindo com os filhos, continuar insistindo com eles, até que eles cresçam. E mesmo depois de crescer, vamos continuar insistindo. É nossa obrigação, como pais conscientes, né, agora, depois de tanto tempo, mostrar para eles essa face da verdade. Porque mais à frente, se deixar para o mundo mostrar a verdade, você já sabe o que vai acontecer. Porque a lei ela é fria. A lei ela vai executar. A lei de causa e efeito não pergunta a hora, o momento e como vai ser feito, nem se você vai querer fazer ou não. Ela vai executar e pronto. É a lei. A lei ela não pode ser mudada. Ela é imutável. E a gente sempre quer empeitar essa lei. Como a gente fala aqui, é um fusquinha para bater na frente de um fenemezão, né? Então, numa parede de concreto, quem que vai vencer? Você não vai atravessar ela. Fusquinha vai amassar, vai ficar como já foi. Porque a lei, assim como todas as leis divinas, elas não são mexíveis ou mudadas pelos homens. Elas são concretizadas. A única forma de barrar essa lei é quando uma potência maior, uma autorização maior, de um criador maior, pode barrar. Aí é diferente, porque tem autoridade para isso. E nem todos têm autoridade para fazer isso. Mas tem autoridade para fazer de acordo com a sua justiça, com a sua misericórdia e com a sua visão para nós. E sempre, como falamos, olhando cada um no seu coração, na sua vontade, no seu querer, a vontade de mudar, de ser outra pessoa. E o esforço, né? A busca espiritual e a mudança é como um viciado em drogas, né? Que não consegue sair da droga. Ele, quando está acabando o efeito da droga, ele fica num frenesi que é um desespero. Quem conhece, né? Já teve amigos ou irmãozinhos drogaditos, ele rouba a própria casa para poder buscar essa satisfação aí, que é quase incontrolável. Incontrolável. Quando nós já sair dessa fase de ateísmo, sair dessa fase de satisfação pessoal, é como se fosse isso, é difícil. É igual a passagem da palavra do jovem rico. Senhor, já fiz tudo, tenho tudo. Então, deixa tudo e me segue. Aí ele deu um passo atrás. Ele deu um passo atrás. Por quê? Esse exemplo da palavra do jovem rico não é só na questão dos bens materiais. É os seus valores internos. É aquilo que você é. Em todas as coisas que você age. Em todas as coisas que você faz. Esses valores internos é seu. Ninguém pode mexer. Só você pode mudar isso. Só você pode transmutar essas coisas. Transmutar um vício, uma bebida, um fumo, um vício qualquer, uma sexolatria. Você pode transmutar isso. Mas você. Então vejam, a doutrina espírita não é uma igreja externa, ela é uma igreja interna. Jesus veio trazer através dela que o homem se modifica pessoalmente, individualmente, para que a coletividade mude também. Porque mudando a coletividade, muda
planeta. Muda a aura do planeta, a egrégora da Terra, em relação às mentes humanas. Então não tem outra forma de nós sairmos do ciclo de dependência kármica. Eu sempre vou estar voltando. Sempre vou estar voltando. Eu tenho que tomar uma atitude agora. É como parar de fumar, né? Tem gente que gosta de fumar e não tem jeito, não tem como parar de fumar. De repente, um certo dia, eu tive uma opinião, parei. O que aconteceu? Ninguém sabe o que aconteceu, né? Ninguém sabe que ele foi trocado, tirou o obsessor, alguém intercedeu por ele, ou uma mãe, um pai, né? Vendo a dificuldade da bebida também, da mesma forma, a espiritualidade agindo, porque eles trabalham, independente de pedir ou não, eles estão trabalhando. Mas ele vai consultar eu, meu propósito. Para uma misericórdia, para dar oportunidade, para abrir esse caminho para que ele enxergue e avance. Né? Enxergue e continue. Meus irmãos, preguem isso lá fora. Muitos jovens estão perecendo e vai ser difícil daqui para frente. A gente sempre repete aqui, para nós nos unirmos e formarmos aqui, nesse momento, todos os trabalhadores de Jesus, todos nós podemos trabalhar para Jesus, todos nós. Não importa onde, levar a mensagem para as pessoas, aqueles que mais precisam. Com entendimento espiritual, eu consigo dar uma orientação, eu consigo fazer uma orientação positiva, qualquer um de nós. Num bate-papo, pode ser em qualquer lugar. Até num bar você consegue fazer isso. Vendo que a pessoa está com dificuldade, ou vem cá, né? Vamos conversar. Gente, isso é caridade. Não perder a oportunidade das pessoas, quando chega perto de você, você abrir o coração naquele momento, receber a intuição, o anjo de guarda dele está te procurando alguém para poder pegar na mão desse irmão, não acha ninguém, porque a família já foi. A família está perdida, não vai conseguir orientar. Ah, mas tem um amigo da escola, um amigo da faculdade, um amigo lá de trás, quanto tempo que eu não vejo, de repente ninguém sabe. 20, 30 anos eu encontro essa pessoa, por que será? É o acaso? Preste atenção, é o acaso? Não existe acaso. Né? Um vizinho que foi meu, 20 anos, vizinho que eu convivia com ele, de repente sumiu. Daqui 10, 15 anos eu reencontro ele. Por que será? As coisas a gente ainda tem que pensar. Tudo é sobre uma direção espiritual. Nós vamos ter que passar com as pessoas que temos que passar. E nós vamos ter mais ainda, ter que ter condições mais ainda de fé e conhecimento espiritual para aceitar isso. Porque às vezes o mais difícil é aceitar. Aceitar um lar com problema é difícil. Aquele irmão que tiver entendimento, tiver fé, ele vai vencer. Ele vai conseguir. Porque às vezes nós nos colocamos nessa condição porque nós pedimos e faz parte do resgate espiritual. A gente não pode desdenhar desse arranjo kármico que nós construímos. Porque vocês percebem, na hora do casamento é tudo bom, né? Primeiro casamento, dois jovens, vamos nos conhecer, né? Dois passarinhos, vamos fazer nosso ninho. Não é gostoso? Tem lua de mel, né? Ó, tudo é feito para levar para essa união, não é? Levar para essa união, onde esse lar vai ser construído, vou ter minha casa, né? Nossa, que bom. Maravilhoso. Tudo com... Porque tem que vir o quê? Os meninos, as meninas têm que voltar, né? Eles estão do outro lado esperando. Tudo é feito para esse arranjo. A espiritualidade vai até dar um bom emprego, preparar a casa, abrir caminho, fez o ninho. Vamos se divertir um pouquinho daqui a pouco. Né? Vem os meninos e as meninas. Aqueles que têm que vir, vai vir. É um mel no começo. E depois? Né? E depois? Como é que fica? Esse é o nosso grande problema. A espiritualidade nos ajuda nesse sentido. Nós deveríamos manter,
Se nós entendêssemos as coisas, como é que funciona, não estou pregando aqui, você tem que casar com a pessoa, ficar até a hora que morrer, não é nesse sentido. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada momento é um momento, né? As coisas vão acontecendo e as pessoas vão se encontrando. Muitas vezes, faz parte daquele processo, daqui 7 anos eu vou seguir outro caminho. Se isso é feito numa paz, no entendimento, numa amizade, é uma coisa. Se é feito na briga, né? No embate, aí a coisa complica. Porque as pessoas têm que ter consciência, né, desse relacionamento. E as coisas, a questão do casamento está tão banalizada que teve uma época que Mato Grosso do Sul parece que era o estado com mais pedidos de desquite de divórcio do Brasil inteiro. Essas pessoas vinham aqui para casar e separar. Casar e separar, casar e separar. Olha com a importância de nós unirmos as energias, né, entre duas pessoas, energias sagradas que vão se unir, vão comungar um com o outro, trocar experiências. Essas energias ficam com a pessoa durante muito tempo, cria conexões. Aí, ao longo do tempo, essas conexões são sujadas, né? Sujas. Aí nós temos que fazer um trabalho para desmontar essas conexões, limpar. Que não houve o adubo, o entendimento, né? Para poder continuar a compreensão. Então, muitas coisas poderiam ser evitadas. Muitas coisas poderiam ser evitadas. Muitas dores, sofrimentos que nós mesmos criamos aqui, coisas que o nosso irmão, comentando com o irmão hoje, né, irmão? Coisas pequenas, né? Cria um lar, fica todo bagunçado. Por causa de coisas que sem sentido, não é assim? Isso é o que mais acontece, viu, meu irmão? As pessoas brigam por coisas pequenas, por causa de cachorro, de gato. A minha energia baixa. E, tá, manda o gato embora, manda o cachorro embora. Portanto, se isso vai dar um problema em casa, é mais fácil você dar o cachorro e dar o gato do que se ficar com ele e ficar brigando dentro de casa. Gente, a gente tem que ser prático e lógico. Ah, mas eu amo esse cachorro. Eu adoro esse gato. Cara, se seu marido está brigando por causa desse negócio, pô, você quer ficar com ele, quer ficar com o gato? Então, vai ficar com o gato, o cachorro. Gente, é questão de... Eu estou dizendo que são tantas coisas que que eles usam para baixar a vibração, que você nem imagina, o leque é tão grande. Vão nesse ponto, vão nesse ponto. Eles usam tudo. Tudo que vocês pensarem. Até você colocar um copo no lugar errado, né? Colocar uma toalha no lugar errado. Você sujou o pé, não pode sentar dentro de casa, o pé está sujo, tem que tirar o chinelo. Gente, tem que ter cuidado, tem que enxergar. Tem que enxergar as armadilhas, os gatilhos, que vai... Daqui a pouco uma coisa atrás da outra, lá na frente o copo encheu, né? E aí, pô. Você vê que as coisas são nossas, nós mesmos que fazemos as coisas. Aí bota a culpa em Jesus, bota a culpa não sei o quê, bota a culpa no governo, bota a culpa que o governo, a gasolina subiu. Subiu, vai ter que trabalhar mais para poder comprar gasolina. Fazer o quê? Nós não temos força para mudar isso, temos? Eu consigo mudar isso? Consigo no voto. No voto eu consigo. Se eu votei bem, eu consigo. Né? A única coisa que eu posso fazer nesse sentido é votar. O resto é clamar a ele para que as coisas não se percam. Fora isso, eu não consigo. Aí vem mais a política para a gente se brigar, né? Criou-se polaridades para a gente se... Aí foi uma sopa no mel para os irmãos lá de baixo. Cada um defendendo as suas ideias, seus conceitos, sua forma de ser, sua forma de agir, e a gente mergulha nisso, viu, gente? Isso é grave. Isso é grave, a gente não enxerga. Eles colocam dentro de nós como conceitos lá no fundo da alma que você separa por causa disso, que se briga e dos dois lados. Não estou aqui dizendo quem está certo e quem está errado. O que eu estou dizendo é que eles lá embaixo não querem saber quem está certo e quem está errado. Eles querem criar isso, gente. Eles querem criar esse embate, eles querem criar essa
energia que para eles é maravilhoso. Está do jeito que eles querem. Nadando de braçada. Que ninguém está se entendendo. Ninguém está se entendendo. Então, gente, a vida prática, ela é uma realidade, né? A prática da vida, da escola, do que tem que passar, tem que passar. Aqui nós estamos falando em teoria, estamos falando, né? Mas a vida é a vida. Lá fora, no campo, é o campo. Tem que plantar, tem que semear, né? A gente semeia lá. E aí? O que eu estou semeando? Lembra da palavra das 4 sementes para a gente finalizar? Hã? De Jesus, quando ele veio pregar o evangelho, em relação ao seu evangelho para o mundo, né? Tem semente que vai cair na pedra, não vai nem, só vai queimar, não vai fazer nada. A outra vai cair na areia e também não vai adiantar nada. Então, aquela semente que cair no coração, onde o coração aceitar o evangelho, sentir a empatia do Cristo, aquela vai germinar e vai dar frutos e vai multiplicar mais sementes. Então, é o nosso papel, como eu falei no começo, plantar essas sementes. Nós temos condições, quando formos chamados, não perder essa oportunidade. Nunca fechem a porta para ninguém. Em qualquer lugar que vocês estiverem. Vê uma pessoa bater na sua porta, nossa, nem se for uma bala, mas não deixe de ajudar. Não julgue as pessoas. Pensa assim, e se eu estivesse no lugar daquela pessoa, batendo na sua porta? A gente nunca pensa isso, porque nós somos egoístas. A gente não se coloca na posição do outro. Sabe que é bom ficar pedindo? É bom ficar na rua pedindo? É bom ficar na sarjeta? É bom passar necessidade? Você vê, até isso eles agem em nós para não ajudar. O que interessa para mim, se ele vai fazer o quê com o dia, der dinheiro para ele, ou der alimento, não importa. Aqui nós temos essa responsabilidade. Porque você está sendo medido por isso, sabia? Já vi muitas e muitas histórias de quem bateu a porta e não era nem encarnado. Era desencarnado. E alta espiritualidade para testar seu coração, testar você. Lembra? Lembra quando Jesus perdoou aquele servo que devia? O Senhor das terras tinha todo o poder sobre as terras. E também tinha um devedor para ele. Você lembra daquela palavra? Devia um monte de dinheiro, devia tudo. Ele podia retirar o rei podia retirar toda a família e chutar o cara. O que ele fez? Perdoou. Foi misericordioso. Aceitou a proposta. Deixou ele seguir. O que ele tinha que fazer? Agora, vendo que que o seu rei, o seu credor, né, perdoa a dívida. O que ele tinha que fazer? Levando esse exemplo com o outro, porque ele tinha outras pessoas que ele era credor. Tinha outros que deviam para ele. Ele, em vez de seguir o exemplo, fez totalmente o contrário. Esses somos nós. Fez totalmente o contrário. Não aceitou, não perdoou, não foi misericordioso, ainda pegou a família, pegou os bens e botou o cara na cadeia. O que Jesus quer dizer com essa palavra é que se nós nos comportarmos assim, o que ele vai fazer? Ouviram, né? Isso aconteceu, foram lá e reclamou com os... Chamou o servo infiel. Eu não te perdoei as dívidas? Você não tinha que fazer dessa forma também? Então o que ele fez? Tirou tudo e botou ele na cadeia. O que é esse exemplo? É a lei de causa e efeito. Ele explicou de forma em parábolas a lei do karma. Então vocês veem como nós somos ruins de coração. Nós temos que melhorar muito para desenvolver a bondade, a caridade, a benevolência, a fraternidade entre nós. Então nós temos que colocar o pé no chão e exercitar.
Se não exercitar, não tem jeito. Se eu não ter força de vontade e fé e buscar o espiritual para sair do vício, sair da dificuldade, sair de uma briga de casal, da bebedeira, do relacionamento, do emprego que eu perdi, eu não vou sair. Eu não vou sair. Porque depende só de mim. Olha, gente, aonde nós estamos colocados na situação planetária nesse momento. De novo, pela terceira vez, vamos nos sentir felizes de estarmos aqui. Ainda temos condições de fazer essa busca e de praticar a caridade para compensar os nossos débitos passados. Eu não tenho como compensar isso sem pagar isso sem trabalhar. Gente, a lei do universo é trabalho, não vamos deixar de trabalhar nunca, nem aqui nem depois. A gente fala, vou trabalhar, vou aposentar, vou ficar tranquilo. Será? Na visão espiritual, trabalhar é uma coisa eterna, é uma satisfação, é um bem. Quando atingimos certos momentos, como os nossos irmãos estelares que estão aqui presentes, né? As naves da Star Shahan que está aí, né? Esses irmãos trabalham para a humanidade e para Deus de forma amorosa. Aquilo é o que eles fazem, porque eles têm tudo. O que eles têm tudo? O universo. Nós ainda, pela nossa ruindade, egoísmo, orgulho, vaidade exacerbada, nós somos mesquinhos. A gente quer, sabe, nós somos mesquinhos, a gente não quer que quanto mais a gente ganha, a gente gasta, quanto mais a gente ganha, a gente quer, quanto mais eu sou promovido, agora a minha vida vai resolver, eu gasto mais ainda, fico com mais dívida. Nós somos assim. Nós nunca nos satisfazemos com as coisas. E aí eu vou sofrer. Eu nunca estou satisfeito. Às vezes eu vivo no futuro ou vivo no passado. Eu nunca vivo o presente. Aí meu espírito nunca vai estar bom, não está em paz, não vai estar em equilíbrio. Porque a minha mente está voando, né? Ela quer tanta coisa, a ambição é tão grande que está buscando tantas coisas que eu esqueço de viver o presente, de construir o meu futuro com o presente. E não viver no futuro que não existe. Ou então remoer um passado que já passou, que não tem como mexer no passado mais. Você vê que são pequenas reflexões e pequenas coisas que nós temos que ter confiança em Deus, fé em Deus. Essa falta de entendimento da fé nos faz cair. E quando eu tenho fé e acredito na espiritualidade, as coisas andam. Eu não vou me preocupar com uma coisa que vai acontecer daqui a 3 anos. Não vou me preocupar com uma coisa que está ali na porta. A minha ansiedade já realizou aquilo que eu não quero que aconteça. Eu mesmo já materializei, porque eu não consigo me conter. Eu não consigo. A minha mente faz o processo ao inverso. O medo faz o que eu esteja o processo inverso. E o medo é a pior coisa que existe no mundo. Eles adoram instigar o medo. Eles adoram isso. Deixar a gente perdido. Sem um apoio, sabe? É o que eles mais querem. Então, se nós não tivermos a nossa casa construída na rocha, como disse Jesus, nessa fé, gente, vai ser difícil. Porque tempestades virão, nós já falamos aqui várias vezes. Vamos agora fazer o exercício, lá fora, no campo, na casa, no arranjo familiar, no arranjo de trabalho. Porque, às vezes, nós sofremos até no nosso ambiente de trabalho porque a gente quer. A gente enxerga o nosso ambiente de trabalho, as pessoas que estão comigo, como uma cruz para carregar. Eu estou lá porque eu preciso do meu dinheiro, se não tiver o dinheiro, eu não consigo, eu tenho que aguentar isso até eu preciso aguentar isso. É a forma de se postar. É a forma de ver o ambiente, de ver as pessoas mudar essa energia minha dentro da empresa, dentro de onde eu estou. Mudar o foco. A minha energia, mesmo que eu dou abracinho, aceito, mas a minha energia não está emitindo isso. Então a energia chega lá, aí já chega na cabeça do chefe, do gerente, do diretor, já chega de outro jeito. Não aquilo que eu estou batendo nas costinhas, dando abraço, almoçando junto, ou jantando junto, fazendo um churrasquinho junto. Você vê, até isso a gente tem que pensar. Você vê que a gente mesmo constrói a nossa dor, constrói a nossa
nosso racha de relacionamento, nós somos responsáveis. Então, nós temos que pensar, sim, em resolver as coisas onde eu estou. Ah, mas eu quero sair daqui porque eu quero mudar dessa cidade, eu não aguento mais ficar aqui, essa cidade não presta. Muda para a cidade. Ou então eu estou no emprego, quero sair, não aguento mais as pessoas, vou sair, vou arrumar outro emprego. Vai arrumar outro emprego. Ah, não aguento mais essa religião, esse centro, eu vou nesse centro, só dá problema, não aguento mais o centro. Vai para outro centro. Aí ele vai para outro centro. Vai para outro lugar. Vai acontecer a mesma coisa. É só uma questão de tempo. Quando ele sentar lá com a energia dele, não vai alterar nada. Ele vai sair do centro de novo, vai procurar outro, porque aquele centro não presta mais. Não atendeu ele. Não é assim? Não vão pulando de galho em galho até as coisas. Será que é o externo que está com problema ou somos nós? Será que eu tenho que olhar para mim e rever minhas atitudes, minha forma de pensar, de ver as coisas? Mais uma vez, sem a busca espiritual, nós não conseguimos mudar. Nós não conseguimos mudar. Kardec era tão... 8 horas, para a gente finalizar 8 horas. Kardec tinha tanta fé na doutrina, que ele não entendia. Ele no começo era racional, né? Ele não sentia aquela vibração. Ele tinha era um amor diferente, mas pela intelectualidade. Até o ponto, quem assistiu o filme, Kardec, até o ponto em que ele sempre passava por uma ponte, né, encontrou um mendigo, sempre ele estava ali, pedindo na rua, ele sempre estava vendo ele. E ele tinha apelido de general, chamavam ele de general. Aí teve um dia que ele encontrou esse mendigo em cima da ponte, na marquise, e ia pular. Aí ele sacou um livro dos Espíritos e entregou para ele. Não pula! Você vê? Ele tirou o livro dos Espíritos, não pula. Está aqui a sua libertação. Mas ele não tinha esse entendimento ainda, né? Quem estava ali. Ele foi lá e pulou. Nossa, Kardec, daquele momento, daqui aí, ele ficou muito consternado. Kardec não sabia o que fazia com aquela situação, sabe? Ele ficou sem ação, porque ele não conseguia impedir que aquele mendigo que ele via ali tanto tempo, ela ajudava, né? Pulou. E se suicidou. Mais à frente, nas reuniões que ele fazia, ele tirou a técnica. Sabe, catedrático, aquela técnica. Que às vezes a federação quer uma técnica, sabe? Tirou aquela regra. Ele tirou. E, gente, hoje vai ser diferente. Ele fez uma reunião do coração. Ele pensou tanto naquele ser que ele invocou Jesus naquele momento para fazer uma reunião diferente. Para socorrer aquele irmão. Aquele irmão veio e incorporou. E deu seu depoimento para Kardec. E conversaram. E ele depois, né, pela misericórdia, esse irmão veio, conversou com ele e explicou para ele, depois de toda, né, a parte de recuperação espiritual, tudo direitinho, explicou que ele não tinha capacidade de entender aquilo ainda, do jeito que ele estava. Mas hoje não. Hoje nós temos que sacar esse. Hoje é dia de fazer. Hoje nós temos que sacar. Temos que sacar o livro dos Espíritos, sacar o Evangelho e entregar, e doar. Porque hoje todos nós temos o primário, já sabemos ler e escrever. Talvez esse irmão nem sabia, né? Na época era difícil, hoje não. Dificilmente você vai ver uma pessoa que não sabe ler e escrever. Nem se for no primário, né? Então, meus irmãos, eu dei esse exemplo para vocês verem o que importa hoje não é a intelectualidade, não é essa, sabe? O que importa hoje é a fé, é o amor. O amor move montanhas, a fé move montanhas. O amor cura tudo. Então vamos esquecer regrinhas. Uma mãe ajoelhou e orou, pronto. É como se estivesse no centro, 7 vezes. Né? Porque a mãe, não que nós estamos aqui, né? Todos estamos aqui pela busca espiritual para nos ajudar. Vai nos ajudar. Mas é essa oração que vai fazer com que eles ajudem. É a minha oração que está vendo, a espiritualidade vai fazer essa avaliação
Vai no coração da mãe ver como é que está a fé dela com esse filho. O que ela está querendo, né? Que seja feito. Como todos dizem, né? Tá todos os livros, a oração de mãe tem poder. Bate lá no coração de Maria e Maria bate lá em Jesus. E ele vai negar o pedido de Maria? Não é assim? A gente sempre fala. Então, viu a importância da fé de cada um aqui? Nesse momento, eles estão avaliando a nossa fé aqui agora. Nesse momento. Do meu pedido de que as pessoas que eu coloquei ali na caixinha, se eu só coloquei, deixei ali, ou se eu pedi com fé. Olhei, tem um cara aqui na empresa que está me dando trabalho. Meu chefe está dando trabalho. Vou botar o nome dele aqui. Corretíssimo. É o primeiro que tem que colocar. Poxa, estou brigando aqui, meu marido separou, está dando problema, pagando pensão, vou botar o nome dele aqui. Corretíssimo, é assim que tem que fazer. Mas, e a minha energia para o nome desse irmão que eu estou colocando ali? E não precisa nem colocar, só sem entrar aqui e pensar e vai resolver. A gente coloca porque é uma forma física de você vir aqui e pôr, mas nem precisava. Como está sendo o meu coração, minha fé em relação a esse pedido? Pensem, eu quero me livrar desse cara? Eu quero que ele melhore, se converta. Me ajuda, Senhor, a perdoá-lo. Me ajuda, Senhor, a entender esse irmão. Muda ele, Senhor. Tira esses obsessores, os irmãos estão atrapalhando, meu e dele. Às vezes no passado tem uma história, no passado não estou nem sabendo. Viu a diferença da energia? Pum, bate lá em cima. Aí vem aqui nos doutores. Pessoal, tem que fazer um trabalho lá assim para aquela pessoa, assim, assim, assim. Viu como funciona? E às vezes demora. Às vezes demora. Que tem que ser, às vezes, 7 dias, vem aqui todo tratar. Para vocês entenderem isso. Não é só vir aqui sentar, ficar, perder tempo 2 horas aqui olhando para a tela. Não adianta, fica em casa. Mas começar a exercitar a fé. Esse exercício da fé é aqui nesse momento, a minha congregação com Deus, com Jesus, com Cristo, unindo essas forças para um ajudar o outro, um está do lado do outro. Às vezes tem pessoas que eu não conheço aqui, abraça, né, conversa com as pessoas. É igual a história do elevador, para a gente finalizar mais uma vez, pela terceira vez a gente finalizar, vou ficar aqui, vou ficar até amanhã cedo. Você entra no elevador, todo mundo está ali dentro. Você mora num apartamento lá em cima, todo dia você passa, desce e sobe, tem pessoas que nem cumprimentam. Se fosse escritório, então, né? Então, ó. Você vê? O elevador é nosso íntimo, lá dentro do elevador, né? Somos nós. Às vezes nem, onde tem assessoria, você nem fala bom dia, boa tarde. Tá vendo? Isso somos nós. Postura. Né? Nós somos, às vezes, tímidos em relação a isso. Gente, abre alegria, vai para a rua, conversa com todo mundo. Quem olhar para você, você cumprimenta, nem que você não conheça. Qual o problema? É igual os sitiantes, né? No sítio, meu pai tinha um sítio, a gente ia passar as férias no sítio, e o pessoal passava de longe. Boa tarde, bom dia. Eu, boa tarde, nem sabia quem era, mas boa tarde, bom dia, né? E de repente se encontrava na cidade, lá na venda, lá no, né, na quermesse. Oh, esse aqui é fulano de tal. Ah, eu cumprimentei ele. Você vê a diferença? Não muda as coisas? Então eu tenho que abrir meu coração para receber também parte de mim para poder as coisas se conciliarem. Adianta ficar com um cara amarrado com um colega do trabalho? Cara, tira iniciativa, vem cá, pô, vamos conversar, vamos tomar um café. Cara, me desculpa, pô, errei com você, cara. Aqui também, até eu aqui também, de vez em quando eu sou meio lobo. Então, a gente tem que abrir o coração e dar oportunidade para que esse perdão seja feito. Gente, a vida prática é essa. Jesus é o nosso complemento para poder que essas coisas se restabeleçam. Então, uma encarnação de dor passa uma encarnação de positiva, de alegria. Eu conciliei com a minha família aqui do passado, estava ali, filho e tal, consegui transpor isso, estava tudo legal. No trabalho, pô, transmutei também, consegui, enxerguei como entender as coisas. Pô, o cara fez porque eu também devia, e a gente se perdoa e tal, porque eu tenho visão do passado. Não que você foi prejudicado agora, mas lá no passado você prejudicou aquela pessoa. Gente, nada, uma energia não é feita contra mim se eu não fiz no passado.
99, 99% nossos problemas são espirituais sempre, porque nós somos seres de lá e não de cá. Você fala, que você é louco, Luiz. Tudo é espiritual. Não, tudo não. É tudo mais um pouco. Nós somos seres de lá, não de cá. A passagem é aqui, não é lá. Nós nos comportamos como se aqui fosse a vida eterna e lá fosse a passagem. Eu vou lá e vou voltar. É ao contrário. Aqui é a passagem. O que eu passo aqui é um reflexo espiritual de tudo que acontece comigo. Certo? Então, que o Senhor Jesus abençoe mais uma vez essa noite. Deixa eu parar de falar, senão vou ficar até amanhã cedo. Gente, é um bate-papo, não é palestra. Nós não fazemos palestra aqui, não temos nem condição de fazer palestra. É um bate-papo na nossa realidade da vida, das coisas que a gente está passando, e juntos, um ajudando o outro, em pensamento, em fé, em coração, né? Ligado ao Cristo. Todos vocês já estão se ajudando aqui nesse momento, um ajudando o outro. Quem está melhor aqui vai jogar energia para o outro, vai ajudar o outro. Não tem nem, eles vão usar nossa mente e coração nesse momento para nos conciliarmos, nos resgatarmos, viu? E usar nossa energia para ajudar os outros. Pode ter essa certeza, tá certo? Que o Senhor Jesus abençoe mais uma vez essa noite, que os irmãos possam levar para casa tudo aquilo que vierem buscar. Que nosso Senhor Jesus esteja em seus lares sempre, daqui para frente. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus. Nosso irmão vai passar as psicografias dessa noite. Boa noite a todos. Então vamos à primeira da irmã Johnny. Dizem que sou uma pessoa corajosa, mas penso que, na verdade, procuro sempre entender o processo que acontece com todos nós. Quando leio meus livros, é como se eu já soubesse aquele conhecimento sobre tudo que está escrito. Meus amigos daqui falam que sou um espírito muito antigo. Provavelmente já passei por muitas e muitas reencarnações, muitos aprendizados. Percebo que em minha última encarnação não entendia quase nada sobre espiritualidade. Nasci numa família rica, sem problemas financeiros. Nem assim busquei ou tentei entender meu papel nessa vida. Acho que meu aprendizado foi longo. Vivi mais de 80 anos, mas quando aqui cheguei, foi como se eu já soubesse tudo. Dizem para mim que é assim nossa evolução, que é assim a nossa evolução. Muitas coisas ainda preciso aprender, mas sou pacífica, tranquila e sempre espero com alegria as orientações de nossos irmãos que nos amparam. Cada um deve ser como um tijolinho que completa a construção que o Pai Criador deseja fazer. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Desejo muitas bênçãos a todos. Luísa Lude. Interessante. O véu do esquecimento, né? Quando a gente encarna, daí quando retorna para lá, começa a lembrar de muitas coisas. Bom. Desencarnei aos 18 anos, no começo da minha juventude. É incrível como não pensamos a respeito da morte. Parece que isso nunca irá acontecer conosco, principalmente quando se é tão jovem perante a vida terrena. Porque, como espírito, somos velhos. Hoje tenho esse conhecimento. Cheguei desse lado totalmente cru em conhecimento espiritual. Fazia as minhas orações, aquelas tradicionais que as mães nos ensinam. Orava mecanicamente, sem acreditar realmente nas palavras proferidas. E agora, aqui, vi que esse conhecimento, que essa crença, essa fé me faz e faz falta. Que essa crença na fé me fez e faz falta. Demorei para tomar consciência do que tinha me acontecido e aonde me encontrava. A mente ficou meio atrapalhada, não conseguia raciocinar direito. Quando tomei consciência da morte física, já haviam se passado vários anos. Perdi tempo enquanto encarnado e também perdi tempo quando desencarnado. Hoje, corro contra esse tempo perdido. Quero aprender o máximo possível para conseguir desenvolver a fé e me aproximar do Cristo. Que
que é Marcos Roberto de Freitas. Interessante. Não quero saber e nem ouvir nada sobre esses ensinamentos de Cristo. Vivi dentro das suas leis e não me serviram de nada. Acreditava que, levando uma vida de privações, descansaria quando morresse e, enfim, encontraria a paz e a felicidade. Mas não encontrei. Só encontrei dor e revolta. Me cobrava porque não tinha aproveitado mais a vida. Por que me privei de fazer aquilo que queria fazer, acreditando que era pecado e seria castigada? Não fui castigada em vida, mas fui castigada depois da morte. Só sofrimento encontrei. Não encontrei nem paz e nem felicidade. Maria Cristina. Aqui se percebe que, na verdade, ela tinha mais era medo do que o próprio amor, a fé mesmo. Era mais medo do castigo, acreditando muito em pecado, né? E essa daqui, ele começou a passar um pouquinho antes do que o Luiz estava falando. Quando já estava quase terminando aqui, o Luiz já começou a falar mais ou menos o que ele falou aqui. Que a gente fala da sintonia, às vezes o que é pregado aqui são conforme os espíritos, né, que são trazidos ali para passar a mensagem, que é do Leonardo. Fui um pai exemplar, pelo menos eu pensava assim. Fiz tudo pela minha família. Trabalhei, dei educação para os meus filhos e exigi deles também. Achava que tinha sido um bom exemplo. Quanta decepção! Quando desencarnei, tomei conhecimento que não era tão amado assim, que após a minha morte iriam começar as brigas pelas poucas coisas materiais que conquistei com o meu esforço e deixei para eles. Como pode o amor ser substituído por uma casa, um carro, que se desgasta e acaba virando pó? Será que errei tanto assim e não ensinei o que é o amor? Não mostrei que a família é sinônimo de amor? Não, não trazer, também não errei ao não trazer para dentro do nosso lar o Senhor Jesus? Achava que era exemplo para eles e não fui exemplo nenhum. E agora vejo a minha família destruída por falta de amor. Leonardo. E às vezes a gente acha que educação e ensinar para os filhos só a procura do que a gente fala ser alguém na vida, né? Ter uma profissão, que o sucesso do ser humano, dos filhos da gente, é ser um profissional reconhecido, né? Ser competente naquilo que faz. E a gente erra realmente principalmente nessa época que nós estamos vivendo, e não trazer os ensinamentos de Cristo para dentro do nosso lar, que a gente pode ver até pelas casas de orações, não só casas espíritas, né, mas até as igrejas, que as pessoas que estão ali são mais pessoas de idade, né? Os jovens, eles não estão conseguindo se conectar com Jesus, com essa fé, com esse conhecimento, e isso é uma grande falha, coloco eu também, uma grande falha nossa, com os nossos filhos, né? Erramos com os filhos, que nem eu falo, vamos tentar acertar com os netos, né? Né, Luiz? Vamos tentar acertar com os netos, né? Que são pequenininhos ainda, e a gente já tendo esse conhecimento, quem sabe a gente consegue trazer eles, pelo menos, já que com os filhos a vida vai ter que ensinar e vai ter que dar esse puxão de orelha neles.